Boa noite, tudo bom? Como você está? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja contigo e com toda a tua família. A grande pergunta que fica é: Deus nos usa ou simplesmente nós somos forçados para isso? Eu quero trazer uma reflexão nesta noite para com vocês e trabalhar esse tema, né? Esse tema maravilhoso que é: Deus nos usa como vasos dele ou somos forçados para isso? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com cada um. Vamos iniciar nossa live de hoje orando, né? Orando por você que está chegando agora, orando por você que está assistindo esse vídeo, seja lá onde for, né? Que você possa, nessa noite, estar sendo abençoado com as palavras, sendo abençoado pelo que Deus tem para falar aos nossos corações, ok? Então vamos orar. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te damos graças. Nós queremos conhecer-te cada vez mais, agradar o teu coração, fazer a tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas atitudes mesquinhas, egoístas, e que muitas das vezes nos leva, Senhor, a um lugar que não queremos, porque entendemos que a tua santidade é o que completa o nosso ser, é o que faz ser do nosso viver a maneira de glorificar o teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, boa noite, né? Boa noite. Meu nome é Cláudio Gonzaga, certo? Eu sou membro da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. E todas as segundas-feiras nós sempre trazemos o programa Força para Viver. Esse programa que é um programa que vem trazer um alento ao seu coração, um afago à sua alma, e que, como o próprio nome está dizendo, Força para Viver, tá? É um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção e a gente sempre trabalha em cima do tema de estar ajudando o seu crescimento espiritual. São exatamente 9 horas, ou melhor, 21 horas e 5 minutos, e eu espero contar com você até as 22 horas, tá bom? Vamos refletir na palavra de Deus para que possamos estar cada vez mais edificado na rocha, naquele que nos chamou, naquele que nos traz esperança, naquele que é soberanamente sobre todas as coisas. Vai aqui o meu abraço a todos vocês que estão assistindo, todos vocês que estão assistindo, na verdade, tá certo? Esse momento. E queria que vocês permanecessem conosco, né? Mandar um abraço para o pessoal ali do PSF, no João Cabral, do CC, como sempre tenho mandado o meu abraço para aquela turma maravilhosa ali, né? Enfermeira Dávila, doutora Chiara, doutora Priscila, né, de Barbalha, ao Januário, a Carlene, a Silvana, a Grandona, ao pessoal do PSF, a Lica, tá? A todos que fazem parte daquele corpo de saúde ali naquela UBS, né? 015, 069, 039, tá certo? E mandar um abraço também para minha sogra, Dona Maria, seu Ramilson, mandar um abraço aqui também para o Rosiano, mandar um abraço para a sua esposa Josélia, tá certo? E cada vez mais, se você quer mandar um abraço para alguém, se você quer mandar também um pedido de oração, se você quer estar comunicando alguma coisa, entre em contato com a gente, mande uma mensagem, ok? Mande uma mensagem que eu terei o maior prazer de estar postando a sua fala. Meus queridos, para começarmos, eu queria estar fazendo uma pequena leitura na palavra de Deus, né, para a gente começar a nossa live.
ainda não é a palavra da noite, né? Mas eu queria trazer, eu gosto sempre de trazer uma palavra de Deus, né? Sempre um salmo, uma fala, porque, na verdade, eu entendo que se toda palavra, se toda a Bíblia é inspirada por Deus e o momento é de fortificação, então a gente deve cada vez mais buscar a presença do Senhor, né? Já basta esse tempo de quarentena, esse tempo afastado da presença dos colegas, dos irmãos, aquelas pessoas a quem nós amamos por conta dessa pandemia, né? Mas que, na verdade, já estamos voltando, né? E que Deus abençoe, que essa fase passe o quanto antes, para que possamos estar cada vez mais junto com os irmãos, naquela comunhão, no convívio social, naquele calor humano, coisa de brasileiro mesmo, né? Por isso mesmo. Me diga como é que está chegando o som aí na sua, no seu aparelho, tá certo? Me diga como é que está a imagem, me diga como é que está a nossa atuação. Pode falar, tá bom? Para a gente poder estar trabalhando em cima dessa questão e melhorando a transmissão. Se você quer algum tema interessante para a próxima semana, se você quer fazer alguma pergunta, né, esses primeiros 30 minutos é para a gente conversar, para a gente entender mais ou menos o que você pensa, tá bom? Se tem nos agradado ao seu coração, se a palavra de Deus tem tocado o seu coração, ok? Então, interaja conosco, para que possamos estar trazendo o melhor para você, tá certo? Que a gente possa estar trazendo uma palavra que traga paz ao seu coração em tempos de angústia, como é o tempo que nós estamos vivendo ultimamente, né? E já temos aqui nossa primeira pessoa, Dona Jusileide Duarte, né? A Jusileide Duarte, como vaso dele. Amém, irmã. Amém. Graças a Deus. Que sejamos usados, né? É essa a palavra de hoje, né? A palavra de hoje é: será que nós somos vasos usados por ele? Ou simplesmente somos obrigados a fazer a vontade de Deus? Temos o livre-arbítrio de poder estar fazendo a vontade de Deus? Ou somos obrigados para fazer a vontade de Deus? Ok? Mas, antes de tudo, meu querido, eu quero meditar com vocês, né? Eu quero meditar com vocês no Salmo para início, para que a gente possa estar interagindo e que você possa estar mandando seu feedback para mim, tá bom? No Salmo 93, ok? Salmo 93. Reina, se você puder estar abrindo a sua Bíblia, seja ela física, seja ela virtual, né, no celular, seja onde for, que você possa estar acompanhando a leitura conosco, tá bom? Que a gente possa estar lendo juntos. Vejamos o que diz o Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila desde a antiguidade, está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. E esquecendo de mandar um abraço também para o seu Ranilson, né? Seu Ranilson,
esposa Dona Maria ali no João Cabral. Mandar um abraço também para a Rodigiana, que Deus abençoe, tá certo? Rodigiana, Pastor Washington. Queria mandar um abraço também aqui para todos os PGMs que nesse momento estão atuando em algum lugar da cidade. O que é um PGM? É um pequeno grupo multiplicador, um grupo onde as pessoas se reúnem para orar, um momento de alegria, troca de informação, crescimento espiritual, orar uns pelos outros, chorar e se alegrar uns pelos outros, e é como que fosse uma maneira de estarmos sempre juntos, ligados, né? Independente da igreja estar cada um nas suas casas, mas os PGMs continuam nas redes sociais, ok? Então, meus queridos e amados irmãos, diante dessa palavra do salmista Davi, ele diz que o Senhor reina, né? O Senhor, a soberania do Senhor está em todos os lugares, não importa onde existir alguma coisa, ali o Senhor está. E ele diz que ele se revestiu de majestade. Por quê? Porque ninguém o fez, ele se fez, ele é Deus. Não interessa como ele surgiu, interessa que ele nos amou. O interessante é que ele nos criou para a sua glória. Ele diz também, né, alguns querem saber de onde Deus veio, de onde Deus existiu, como começou. Não cabe ao homem saber de onde Deus veio. Não cabe ao homem saber a criação de Deus. Deuteronômio 29 diz que há coisas que ao homem estão encobertas, né? E uma dessas coisas que está encoberta é a criação de Deus. De onde saiu Deus, né? Todo mundo se pergunta de onde saiu Deus. Deus simplesmente ele existiu, ele não precisou de nenhuma força ou vontade humana para vir a existir. Ele simplesmente ele é Deus, tá? E nós temos que entender que a sua vontade prevalece sobre todos, independente de qualquer coisa. Ele é Deus, tá? Ele é Deus. A sua glória é manifestada dia a dia em tudo que você faz, em tudo que você vê, em tudo que você sente. A sua glória é manifestada. Por quê? Porque Ele é a essência de tudo. Ele é a essência de todas as coisas que acontecem sobre a face da Terra ou no universo. Tudo veio a existir pela sua palavra. A sua palavra diz que todas as coisas vieram a existir, conforme está lá em Gênesis, né? Como a gente pode comprovar, né? Veja que no princípio criou Deus os céus e a terra. O poder da sua palavra fez com que todas as coisas fossem criadas. E isso é o que nos basta. É o que nos basta para que possamos entender a grandeza soberana do Senhor, tá? E aqui o salmista Davi, ele enfatiza muito bem essa questão, né? Ele enfatiza muito bem a questão de que a soberania de Deus é revestida de glória. Ele se revestiu de majestade. Ele se revestiu de majestade. Quer dizer, ele não precisou de ninguém, ele não precisou de alguma coisa ou de alguém para fazer isso. Ele simplesmente o fez. E assim, o nosso Deus, que criou todas as coisas, ele é um Deus poderoso, né? Que firmou o mundo e que não vacila. Ele, em momento algum, vai tomar uma decisão que vá vacilar ou que vá se perder, porque ele já conhece. Antes da fundação de todas as coisas que nós conhecemos, Deus já existia. E já existia de modo tal que criou todas as coisas. Ele estava no começo, ele esteve no meio, e pela sua palavra já revelou o futuro.
Então, ele é um Deus que se revela constantemente às nossas vidas. Ele é um Deus que se revela constantemente em todas as atitudes que façamos. Ele é um Deus que se revela desde o nascer do sol até mesmo o pôr do sol. E isso é grandioso por demais. Não há como você expressar tamanha beleza ou magnitude do seu poderio, né? E ele vai além, o salmista, glorificando a Deus, ele vai além. Ele diz que desde a antiguidade está firme o seu trono. Quando ele diz desde a antiguidade, não é da antiguidade contada dentro do nosso tempo, cromos, né? Que vem da cronologia, que vem do tempo, que é de 24 horas, mas um tempo indeterminado, que é o kairos. É um tempo que não tem começo e não tem fim. É um tempo que é pleno, tá? O próprio Deus diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos para ele é como um dia. Então, veja que a majestade do Senhor, a glória do Senhor, ela não está presa a nada. Pelo contrário, ela é livre. Ele é livre para fazer a sua vontade em todo tempo e em qualquer lugar. O salmista continua dizendo que se levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios e o seu bramido, e levantam os rios e o seu fragor. Há uma maneira de como a gente entende os rios aqui, talvez seja as tribulações, talvez seja a situação adversa de como o salmista estava passando, né? A situação como que ele estava enfrentando, as coisas que ele estava passando, né? Boa noite, Gracinha. Que a paz do Senhor seja contigo também, minha irmã. Deus seja louvado pela tua vida, esteja conosco. Tá bom? E aí ele começa a falar que se levantam os rios, ó Senhor, se levantam os rios e seus bramidos, se levantam os rios e seu fragor. É como que ele dissesse que os problemas estão aumentando, os problemas estão chegando a um ponto que ele já não consegue mais dominar, não consegue se controlar, tá? E a única coisa que ele tem, o único refúgio que ele tem é o Senhor. Então não é pelo que você tem, é quem você tem. Lembra-se daquela história de que não é o que você sabe para arranjar o emprego, mas quem indica você? Pronto. Aqui não é o problema que existe na sua vida, é quem pode resolver. Veja que o salmista dele diz no versículo 4, mas o Senhor nas alturas é poderoso, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas e do que os poderosos vagalhões do mar. Então, meu querido, a palavra de Deus, dentro desse contexto, está dizendo que não importa o seu problema, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o que você acha que não tem mais jeito, não importa o que você imagina que por acaso possa vir a ser vamos dizer, um empecilho para a sua vida. Se você colocar nas mãos da pessoa certa, que é Cristo Jesus, com certeza, ele vai resolver o seu problema. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará o impossível na tua vida. Ele fará com que coisas inacreditáveis aconteçam a tal ponto de você não ter como acreditar por conta da magnitude, né? Eu costumo usar muito essa palavra magnitude porque passa a ser mega, passa a ser o top das galáxias. O Senhor é isso. Ele simplesmente tem uma atitude na vida da gente que não conhecemos, né? De modo tal que
você se surpreende. Antes que você possa entender o que está acontecendo, ele já resolveu. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cria e que faz todas as coisas. Ok? E vamos lá. E veja que o salmista continua falando no versículo 5 do capítulo 93 de Salmo. Ele diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. Fidelíssimos. Ele é fiel. Ele é fiel. Quando ele diz que ele é fiel, ele está sendo fiel ao testemunho dele, às palavras dele, o que ele diz, a fidelidade, certo? E a tua casa convém a santidade. Então, que convém que nós tenhamos santidade e referência à palavra de Deus, ok? E o Senhor para todo sempre. Então, essa é a expressão que o salmista Davi usa para glorificar a Deus, mostrar o poder e a majestade de Deus. É que não existe limites para ele. O homem pode até achar que não tem mais jeito a sua vida. E você pode até estar pensando em dar cabo da sua vida. Mas saiba que Deus é a solução. Não existe outro caminho senão o Senhor. Ok? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja contigo, meu querido. Tá? E vamos agora, nesse momento, diante da reflexão que fora falado, eu vou trazer para você a palavra que, né, eu apenas fiz uma reflexão em cima aqui do Salmo, né, Salmo 93, de Davi, onde ele glorifica a majestade de Deus. Mas o que eu queria tratar com vocês, diante desse também, entrando nessa mesma linha, meus amados, é o que Deus e como Deus age na vida do cristão. Como Deus age, como Deus trabalha na vida do cristão. Somos obrigados a fazer a sua vontade ou fazemos por livre e espontânea vontade? Meus queridos, a princípio eu quero dizer que Deus não obriga você a fazer nada. Deus simplesmente seduz o seu coração a fazer. O amor de Deus é tão grande que nos constrange o coração, que nos constrange a fazer a sua vontade. Não somos obrigados a isso. É porque ele nos amou primeiro. Na eternidade, ele já tinha um propósito para a gente. Ele diz que o nosso nome foi escrito na eternidade nos céus. Não sabemos quando, como, ou qual o mérito que ele usou. O que importa é que Deus tem um propósito para cada um. Não sabemos quem ou como, pois são mais estranhos do que qualquer outra coisa é entender os planos de Deus. Você jamais pode entender os planos de Deus porque ele não se limita à sua linha de raciocínio. Ele não se limita ao que você simplesmente vê e acha que aquilo ali é o certo ou errado. Ele não está limitado, tá? Ele é uma forma tão suprema que enquanto a gente observa o horizonte e o nosso olhar pode alcançar até determinada distância, saiba que Deus conta cada estrela e sabe o nome de cada uma delas e ele tem elas nas mãos. Então, o que eu quero dizer com isso é que são insondáveis. É insondável o conhecimento do Senhor. E que ele tem feito com que isso se torne o diferencial do que muitos outros são chamados de deuses ou entidades que podem dizer assim, que podem fazer alguma coisa. Porque Deus criou todas as coisas. E somente a Ele a honra, a glória e o louvor. E nessa noite, meus queridos, eu queria compartilhar com vocês e queria trazer uma palavra para que você pudesse entender
que em qualquer lugar ou circunstância, Deus age, atua, faz, exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tá? Nós somos apenas um instrumento nas maravilhosas mãos do Senhor. Ah, mas você quer dizer que eu não faço as coisas porque eu quero? Não. Não estou dizendo que você não faz as coisas porque você quer. Se você está assistindo esse programa até aqui, é porque você quis assistir. Deus não lhe obrigou. Ah, mas você está dizendo que Deus, ele age, ou mas diz, ele coloca você para fazer as coisas. Não, o amor de Deus nos constrange a tal ponto que o nosso espírito, a nossa vontade, o nosso desejo faz deliberadamente. Quando ele chama você para ser igual a seu filho, ele transforma a sua vida. Não, a decisão que você tomou foi uma decisão consciente, porque seu espírito cogita com o coração, com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus transforma a sua vida. Tá? Então, vejamos o que diz lá em Atos 19, 11. Né? Vejamos o que diz. Quando Paulo está em Éfeso, né, diante das situações, a gente vai perceber que Deus usa Paulo para fazer coisas maravilhosas. Agora, isso é para quem tem ele como seu Senhor e Salvador. Tá? Deus usa quem ele quer e como ele quer. Mas quem o tem como seu Salvador, para que possa alcançar seu objetivo. Veja o que diz capítulo 19, versículo 11 de Efésios. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Os milagres continuam sendo feitos através de homens de Deus, pessoas que andam na presença de Deus. As pessoas só não estão vendo o milagre acontecer porque a nossa consciência, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração está tão fechado nos dias de hoje, a tal ponto que não reconhecemos a Deus, não reconhecemos a glória dele, não reconhecemos as maravilhas que ele faz nas nossas vidas. Quantas pessoas hoje em dia, nesse momento que você está assistindo esse programa, não está passando por situação difícil, sem ter o que comer, desempregado, sem saber como pagar suas contas, outros estão no leito de hospital, doente, outros estão em estado terminal, outros estão sofrendo um acidente nesse momento, outros estão chorando porque perdeu alguém, estão sendo perdidas vidas nesse exato momento. Pessoas estão casando, pessoas estão se apaixonando, pessoas estão se alegrando, pessoas estão contando piada, pessoas estão bebendo, pessoas estão fazendo todos os tipos de coisas. Nesse exato momento que a gente está aqui. E Deus também está trabalhando na vida de muitos. Até na sua que está ouvindo e vendo esse vídeo. Por quê? Porque Deus trabalha na nossa vida. E quando deixamos Deus trabalhar na nossa vida, Ele nos usa para fazer com que os outros sejam abençoados também. Vejam o que diz o versículo 19, o capítulo 19, perdão, no versículo 12. O versículo 11 diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Meu querido, minha querida, Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma pessoa transformada. Deus quer fazer com que você seja canal de bênção na vida dos outros. A gente é que não se permite, porque nós queremos fazer primeiro a nossa vontade, antes de fazer a vontade de Deus.
Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, meu querido. Não existe coisa melhor do que fazer a vontade de Deus. Porque Ele nos dá uma paz que o mundo não dá. Ele nos dá uma paz que só Ele pode dar. Quando a gente vê lá em Atos, capítulo 14, versículo 1, né? Quando Paulo e Barnabé entram em Icônio, na sinagoga em Icônio, né? Judaica, e falaram de tal modo que vieram a crer uma multidão, tanto de judeus como de gregos. Deus estava usando a fala de Paulo para transformar aquele povo, para quebrar aquele coração de pedra, tanto de judeus, né? Que judeus queriam viver ainda no estilo judaizante, né? Não queria deixar as suas tradições de lado, mas mesmo assim eles foram transformados pelo poder da palavra. Se você der a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida, você vai ver o quão diferente as coisas são. Veja que, naquele dia, tanto judeus como gregos, né, se converteram e vieram a crer. Mas, diante disso, é interessante a gente perceber que não é diferente dos meus dias e dos seus dias. Sempre quando você faz algo por alguém, ou você está no caminho certo para fazer alguma coisa, sempre há quem se levante contra você. Né? Veja que no versículo 2 do capítulo 14, ele vai dizer que mais os judeus incrédulos incitaram e se irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Sempre vai ter alguém que vai se levantar contra a boa obra de Deus ou a sua boa obra, né, que Deus usou você para fazer. Ok? Então, Paulo, vendo aquela situação, ele simplesmente, né, tentou contornar a situação. Entretanto, demoraram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Veja, quando você está no caminho certo, fazendo a vontade do Senhor, Deus age através da sua vida. Nós não somos bons o suficiente para que façamos alguma coisa por nós mesmos. Ah, mas por que fulano é bom, cicrano é bom, Beltrano é bom? Não, não existe ninguém bom. Nós estávamos condenados à morte. Se Deus não tivesse olhado para mim e para você, se Ele não tivesse olhado para este mundo com uma forma carinhosa como Ele vem olhando todo esse tempo, já teríamos sido exterminados da face da terra. Porque a nossa maldade é que prevalece sobre nossos corações. Esses dias, um debate muito grande, né, e questionaram cristãos, e questionaram religiosos, e questionaram a igreja, as mais diversas, seja elas quais meios de religião fossem, foi questionado, né, sendo que não teve culpa em relação a isso, mas alguém se levantou contra as igrejas, contra o povo que se diz religioso, porque uma criança de 10 anos havia sido estuprada. Essa mesmo veio a ter, veio a engravidar. Diante dessa situação, muitos se levantaram contra, artistas se levantaram contra, bateram contra as portas da igreja, né? E isso fez com que levasse à reflexão daquela situação. Uma criança de 10 anos fora maltratada, fora tirada a sua inocência, já tão cedo já estava gerando uma criança que foi abortada, né? Mas vem o questionamento. Muitos disseram: por que Deus permitiu
que tal coisa acontecesse? Por que Deus permitiu? Meus irmãos, se Deus fosse se meter em tudo de maldade que acontece sobre a face da terra, não existiria guerra, não existiria fome, não existiria briga, não existiria roubo, não existiria traição. Mas ele deixou uma coisa bem clara lá no Monte Sinai, quando ele fala com Moisés. Olha, é o seguinte, eu tenho um pacto para fazer com vocês. Eu tenho um trato para fazer com vocês. Se vocês me seguirem, vocês vão ser abençoados. Se vocês não me seguirem, vocês vivam da maneira como vocês acharem melhor. Tanto é que alguns, né, se levantaram contra Deus, fizeram um bezerro de ouro, se prostraram diante deles e disseram: esse é meu Deus. Então, veja que você tem liberdade para fazer o que você quer e você não é obrigado por Deus para fazer as coisas que você faz. Se prostraram diante de um bezerro, dizendo: esse é o meu Deus. Fica aqui a pergunta. Então, por que Deus permitiu também que eles fizessem esse bezerro de ouro e se prostrassem diante dele? Porque a maldade do coração do homem não vem de agora. Não foi à toa que Deus destruiu a terra uma vez com água, mas ele fez uma aliança com Noé e disse que não mais destruiria o mundo com água, né? E ele tem cumprido a sua palavra. Não destruiu o mundo ainda, estamos aqui. Mas o homem, em seu intelecto, se achando dono de sabedoria, ele acha que pode todas as coisas. Ele acha que pode fazer todas as coisas. Você veja aqui uma situação, quando Nimrod constrói a Torre de Babel, veja que muito antes, Nimrod era neto de Noé, né? Então, veja o que acontece quando Nimrod começa a juntar um povo e começa a levantar uma torre de Babel, e aquela torre chegou a tal ponto de Deus dizer: vamos lá embaixo olhar o que, é que o povo está fazendo, porque o negócio ali está certo. Vamos intervir nessa situação. O que ele estava querendo, Nimrod, era mostrar supremacia, assim como o diabo fez quando quis se levantar e tomar o lugar de Deus. A guerra começou bem antes lá no céu, né? Então veja que o diabo já tentava tirar o trono do Senhor. Do mesmo jeito é o homem sobre a terra. Se acha no direito de ser um Deus e que pode fazer todas as coisas. E se não tiver Deus intervindo em algumas coisas na sua vida, você vai fazer coisas monstruosas, atrocidades. Por esse motivo, é que quando a gente vai lá em Romanos, né, capítulo 2, a gente vai entender capítulo 1, né, a gente vai entender o porquê que Deus permite que tais coisas aconteçam. Né? Veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos ler o versículo 19. Gente, às vezes, muitos intelectuais, não adianta você ter sabedoria. Muitos intelectuais, por se achar donos da palavra, cometem atos de atrocidades. Até mesmo cristãos. Ninguém está isento. Nenhum ser humano está isento de qualquer tipo de ato, ainda que por mais pesado que seja, isso jamais vai ultrapassar os desígnios ou a permissibilidade de Deus, dentro da vontade permissiva do Senhor. Então, veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 19. Quando Paulo começa a escrever a carta aos romanos, ele já começa entregando o ouro na mão do bandido e entregando de maneira tal
que ele já está dizendo quem é Deus, como é Deus, e o porquê que ele está fazendo aquilo, Paulo está fazendo aquilo. Por que ele está fazendo aquilo? Veja no que diz o versículo 16, capítulo 1. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja que Paulo não tinha vergonha do evangelho. Ele não tinha vergonha. Aonde ele ia, ele levava o evangelho como uma forma de cartão postal. Era aquilo que ele levava para mostrar ao povo, para dar ao povo uma oportunidade de mudar a mente e a consciência mundana, terrena, que geralmente a maioria das pessoas tem, quando não tem Deus no controle da sua vida. Por isso que é importante entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Deus transforme o nosso caráter, transforme a nossa personalidade, transforme a nossa consciência mundana, transforme a nossa consciência, nossos pensamentos humanos e deprimíveis, deploráveis, sujos. Isso é que o homem é, sem a presença de Deus. E voltando ao que eu estava dizendo, no versículo 19 de Romanos, capítulo 1, ele vai dizer: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus se manifesta a você, Deus se faz apresentar-se a você de maneira que você veja que Deus está trabalhando todos os dias, de modo que, se você tem saúde, se você tem vida, se você tem consciência, Deus mostra a sua glória todos os dias na sua vida. É chamada a oportunidade de um novo recomeço. Veja que todos os dias o sol nasce. E independente de você gostar ou não, ele vai nascer. Veja que todos os dias a noite vem, independente de você gostar ou não, ela vem. Porque Deus não se importa com o que você, né, na sua natureza humana, pensa dele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não se importa se você vai dizer o que você vai dizer com ele. Ele se importa quando você se entrega a ele. Aí ele vai cuidar de você. Ele vai tratar você como um pai trata de um filho. O que você diz, todas essas coisas, o que você acha, o conhecimento do homem para ele é loucura. Não adianta você querer conhecer toda uma biblioteca de livros. Não adianta. Você chegar a dizer, eu conheço a biblioteca todinha de livros, já li todos os livros. Isso é loucura para Deus. Veja que Jesus escolheu apenas pescadores, homens brutos, rudes, que não tinham nem conhecimento, não sabiam nem o que era o alfabeto. Mas Deus escolheu eles para envergonhar os sábios. E ele continua falando, né? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, né? No versículo 21, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Quanto mais o homem procura conhecimento, ele se acha dono da razão. Se acha que vai viver uma vida eterna, que aquele conhecimento dele o transforma em um lorde, um senhor, em um rei, em algo que não tem mais não tem mais acima dele, não tem alguém que supra ele. Quando Moisés conversava com Deus, ele se tornava de maneira tão humilde que ele procurava conversar o mínimo possível, se isolar ao máximo e buscar a Deus. Por quê? Ele não se sobrepujava em cima das pessoas do arraial. Pelo contrário, ele se escondia. Era uma maneira dele trazer à memória o que Deus tinha feito na vida dele e trazer o conhecimento para dentro de si. Paulo foi usado para expor
diferente, trazer à tona, porque o marketing de Paulo era a palavra, eram as palavras as cartas que ele escrevia. Era o marketing pessoal. Os apóstolos, homens iletrados, homens que não tinham nenhum conhecimento, não tinha nenhuma etiqueta, pode-se assim dizer, se tornaram homens de palavra, homens de conhecimento, a tal ponto de calar sacerdotes e líderes espirituais. Porque é isso que Deus faz na vida daquele que o busca, que anda na sua presença e que quer conhecer. Mas pessoas que têm conhecimento se subjugam e acham que são donos da razão. Um exemplo claro que nós temos nos dias de hoje é o nosso STF, né? Se julgam deuses, fazendo leis para destruir, né, uma nação que simplesmente se coloca no momento agora de necessidade, e eles transformam coisas, vamos dizer assim, transforma a situação precária do povo em seu motivo de briga pessoal. Leva o ódio para as redes sociais e para a caneta, a ponto de não olhar para a perda de famílias que estão perdendo seus entes queridos. Então, a gente tem visto um cenário não pandêmico de enfermidade, mas um cenário pandêmico político, né? Trazendo para a nossa realidade. E veja que milhões de pessoas estão sendo perdidas, estão sendo mortas, porque às vezes falta medicamento, falta tratamento, porque o dinheiro é desviado para outras coisas. Os nossos governantes, ao invés de olhar para a população que o povo elegeu, pois o poder emana do povo e para o povo, eles estão tomando para si, como que eles fossem a autoridade máxima. E estão sobre todas as coisas. Mas não vamos entrar nesse mérito político, né? Isso é bem visível. E cada um busque o conhecimento dessa situação para ter sua própria linha de raciocínio. Ok? Mas, voltando à nossa reflexão de hoje. Ok? No capítulo 20, no versículo 24, Paulo vai dizer aos romanos o seguinte: por isso Deus os entregou tais homens à imundície, pela concupiscência dos seus próprios corações, do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Meus queridos, aqui Paulo está chegando num ponto crucial da maldade do ser humano. Por que tais coisas aconteceram? Por que aquela criança foi violentada? Por que Deus permitiu que aquele homem agisse com aquela criança daquela maneira? Há duas vontades de Deus. Uma é a permissiva, que ele permite que as coisas aconteçam e que nada vai fugir do seu controle, independente de tais coisas acontecerem ou não. Como, por exemplo, o caso dos judeus e Hitler, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Não alterou o rumo da história, nem do propósito de Deus. Tá? Se maltratar uma criança de 10 anos é pior do que matar 6 milhões de judeus, e vice-versa, mostra que Deus está no controle da situação e que ele tem um propósito para essas coisas. Mas como assim, Cláudia? Qual o propósito de Deus em cima da vida de um homem mau que abusou de uma criança? O próprio Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, Deus entregou a imundície, o homem, porque eles nunca se entregaram a Deus, eles não quiseram saber de Deus.
não quiseram ter contato com Deus, não quiseram amar a Deus, não quiseram se entregar a Deus. Pelo contrário, seus corações estavam afastados do Senhor. Seus corações estavam afastados da presença de Deus. Por isso que Deus entregou tais homens à maldade. E isso não vai fugir do propósito de Deus na vida e nem da história que ele tem preparado para aqueles que entregaram a sua vida a ele. Tá? Tais pessoas já estão condenadas. O juízo de Deus é bem claro, né? O juízo de Deus é bem claro, que diz que aqueles que aceitaram a Cristo vão ter a sua salvação. Porém, aqueles que não quiserem aceitar a Cristo, eles já estão condenados. Por quê? Porque eles mesmos tomaram, eles têm a decisão nas suas mãos. Você tem a decisão nas suas mãos de ir e vir. Você tem a decisão de querer ser salvo ou não. Você tem a decisão, está nas suas mãos. Lá em João 1, ele vai dizer o seguinte: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Mas não é só crer no nome, porque crer no nome de Jesus, todo mundo crê, e o diabo é quem mais crê. E o diabo está condenado já. Então não é só crer, é servir, é andar com ele, é viver com ele, é estar com ele, é fazer a sua vontade, é servir, é seguir aqueles 2 mandamentozinhos que ele deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. A lei essa que no Antigo Testamento era para amar, era 613 mandamentos. Tá? Não era só 10, como as 2 tábuas da lei que Moisés trouxe lá do Sinai, aqui representa, não. Era 613 mandamentos que os judeus tinham que seguir. Mas pela graça de Deus, nós fomos livres. Não que não deixemos de cumprir e não venhamos a querer cumprir. Só que existem, Deus, o próprio Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir a lei e mostrar que nós podemos cumprir a lei, andar na lei, andar debaixo dela. Então, veja que o que ele está dizendo aqui é que aqueles que querem mudar a sua história e querem ter direito à salvação, tem que aceitar a Jesus, tem que andar com Jesus, viver um caminho reto, mudar de vida, mudar de consciência, mudar de raciocínio, mudar a sua mente pecaminosa, mudar o seu eu, matar o seu eu para viver uma nova história, uma nova vida. É isso que ele está querendo dizer, tá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Não é só crer, é vestir a camisa. É vestir a camisa e andar com ele. Igual Paulo faz lá em Romanos, capítulo 1, quando ele diz que não me envergonho do evangelho de Cristo, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, né? De onde vem a promessa, né? E também do grego, que somos nós, gentios. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, se você for justificado, justo que ele está dizendo aqui, não é eu ser justo porque faço boas obras. Não é isso. Ah, eu sou justo porque eu pago meus impostos. Ah, eu sou justo porque eu não penso isso. Ah, eu sou justo porque eu não faço aquilo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, falando aqui, é sobre o justo, é aquele que foi justificado. É aquele que foi justificado por Cristo, pela fé em Cristo. Esse é justo.
Não justo de ações, ou de palavras, ou de pensamentos, ou de atitudes, mas justo e justificado por Cristo Jesus. João, na sua carta, ele ainda diz mais: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso prende você a entender que nós, que aceitamos a Cristo, que temos um coração remido, não nascemos da carne, não nascemos do sangue, né? Nós não nascemos por vontade do homem mesmo, mas da vontade de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele não obriga você a fazer nada. Mas Ele transforma o seu coração. Ele transforma o seu coração com amor. Ele transforma o seu coração em paz. Ele lhe convence do pecado que você tem, que você comete, que você faz. Ele não veio para julgar o mundo, Jesus. Ele veio para salvar os seus. A palavra de Deus, ela é clara, meus queridos. Basta você buscá-la. Muitos não querem, porque acham que é um fardo abandonar a vida que vivia. Muitos não querem, porque acham que andar com Cristo é vergonha. Andar com a Bíblia debaixo do braço, ou dizer que é cristão, que é crente, é vergonha. Mas a Bíblia também diz que aquele que se envergonhar do Senhor, naquele dia, Deus também terá vergonha dele. Jesus terá vergonha dele. Tá? Então, Paulo, ele deixa bem claro que não se envergonhava do Evangelho. E você se envergonha do Evangelho? Aonde você está, você se envergonha do Evangelho? Você fala de Cristo para alguém? Se alguém chegar para você e for falar outras asneiras aí por aí, você vai defender o Evangelho? Você vai defender o Cristo que te salvou das mãos e das ruínas do pecado? Esses dias, conversando com alguém, e esse alguém veio com um argumento que muitos católicos, eu não quero entrar muito na questão religiosa, nem falar de igrejas, até por conta de que o programa não é para isso, mas a situação leva a esse momento, por conta da soberania de Deus e a grandeza maravilhosa do Senhor, e do testemunho de Paulo se revelar para o povo, dizendo que ele não tem vergonha do Evangelho, porque é a palavra de Deus e poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma pessoa veio me falar sobre a questão, perguntar, não, melhor, não perguntar, falar que não gostava de cristão porque não gostava de Maria. Tá? E eu não quis estender muito a conversa, mas disse que nós cristãos respeitamos Maria. Respeitamos Maria. Temos maior consideração por ela. Amamos Maria. Assim como também muitos santos na Bíblia, não santos inventados, homens inventados que podem... Porque o sentido de santidade não significa poder para obrar milagres. Né? Não é como Paulo fez aqui em Atos 19. E ainda que ele tivesse obrado os milagres, do qual foi falado aqui, foi Jesus, foi Deus quem fez através, foi Paulo quem fez, ou melhor, Paulo foi usado por Deus para fazer tais coisas. A paz do Senhor, minha irmã Chaguinha. Que a paz do Senhor seja contigo também, minha irmã. Deus te abençoe poderosamente.
Então, meus amados, Paulo foi usado por Deus para fazer tais milagres. O próprio Jesus disse que sem mim vocês não podem fazer nada. Timóteo diz, lá na carta a Timóteo, Paulo vai dizer que nenhum outro subiu ao céu senão aquele que desceu. Por aí você tira a contradição do segmento religioso que segue outros deuses. Se sem Cristo você não pode fazer nada, e nenhum outro subiu senão aquele que desceu, nenhum outro voltou para o céu senão aquele que veio à terra, onde estão os outros? Onde está São Moisés? Onde está São Samuel? Onde está São Lucas, São Mateus, São João, São Paulo? Onde estão esse povo? Você já parou para analisar? A palavra santo não significa obrador de milagres. Não significa que você tenha poder nas mãos para fazer alguma coisa igual o mágico faz. A definição da palavra santo significa afastar-se das coisas do mundo. Significa afastar-se daquilo que é errado, afastar-se do pecado, né? Afastar-se daquilo que não tem vínculo com a santidade, tá? Então, é isso o sentido, né? É isso que diz o dicionário. O dicionário Aurélio, né, ele vai mostrar a forma de como isso acontece. Significa você se afastar daquilo que não produz santidade, certeza. Tá? Para alguns, significa que alguém foi canonizado e recebeu um dom para tal ato, né? Que faz bem ou que é alguma coisa. Mas a definição de santo significa afastar-se do pecado. Significa pureza, tá? Significa você ter uma vida voltada para as coisas sagradas. Isso é ser santo. Paulo, em algumas cartas, ele vai dizer aos santos da igreja de tal, aos santos da igreja fulano de tal. Então, entenda que essas maneira como foi interpretada as coisas diante do tradicionalismo fez com que muitas pessoas colocassem, né, seres humanos na frente de Deus. E isso nos mostra que o homem, ao longo do tempo, continua colocando e fazendo bezerros de ouro e se mostrando diante deles. E voltando à fala que eu tive sobre Maria, nós temos o maior respeito em relação a Maria. Nós amamos Maria, tá? Nós entendemos que Maria foi uma pessoa bem-aventurada, que quer dizer feliz, né? Uma pessoa abençoada, ok? Ela recebeu de Deus a graça, né? Ou melhor, a graça, um favor imerecido, para que pudesse trazer ao mundo o Salvador. Mas o seu papel, assim como o dos apóstolos, assim como o de Paulo, foi cumprido. Assim como o do profeta Samuel, foi cumprido. Mas que nem Maria, nem qualquer outro tipo de pessoa considerada santa,
no sentido de adorador, de adoração, deve haver esse vínculo. Adoração somente a Deus. Não há um intercessor. Porque só há um intercessor entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Não há outros intercessores, alguém que vai interceder para fulano, para cicrano. Não, não tem. Não é igual chegar ao governo federal do estado, do país, do Brasil, não. Ou qualquer outro país. Que você tem que ir ao secretário, que vai ao secretário, que vai a não sei quem, que vai a não sei quem, para poder chegar ao presidente. Não. Quando Cristo morreu na cruz, ele abriu, ele rasgou o véu, ele abriu o acesso, ele deu acesso para que eu e você tivéssemos a fala direta com o autor da vida e o criador de todas as coisas. Quando Cristo disse, Pai, está consumado. Quando ele diz aquilo ali, ele está abrindo, ele está dizendo assim, foi pago o preço. Está tudo consumado. Então, automaticamente o véu do santuário se rasgou, nos dando livre acesso a mim e a você para chegar à presença de Deus. Então, meus queridos, diante da pergunta que eu fiz no começo, se nós somos obrigados a fazer, porque Deus nos obriga a fazer a vontade de Deus, e se nós fazemos espontaneamente, temos o livre-arbítrio para fazer, eu quero dizer que o livre-arbítrio está condicionado dentro da vontade de Deus. E que sim, nós fazemos é por amor. Não é porque somos obrigados. O cristão, ele não é obrigado a nada. Cristo nos veio trazer liberdade, ele não veio trazer-nos uma prisão. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Paulo diz que todas as coisas me convêm, mas nem tudo me é cabível. Nem tudo me é lícito fazer. Quando ele diz que todas as coisas me convêm, é que eu sou livre, eu sou uma pessoa livre para fazer o que eu quiser. Para pensar, raciocinar, julgar. Claro que não vou ter, eu só posso julgar alguém mediante a palavra de Deus. A Bíblia é a régua. E se eu tiver em igualdade com a palavra de Deus, eu posso julgar. A palavra de Deus também diz que nós iremos julgar anjos. Então veja a autoridade que Deus nos dá. Então ser santo é isso. É ter a liberdade em Cristo Jesus. Mas não é a liberdade para fazer o mal. Não entenda liberdade com libertinagem. Uma coisa é você ter liberdade para andar com Cristo e fazer tudo dentro dos parâmetros cristãos. Outra coisa é você viver uma vida de libertinagem, fazendo aquilo que você quer, abusando, pisando, quebrando as regras. E eu quero deixar nesta noite essa mensagem para que você reflita e você compreenda que Deus lhe ama, que Deus lhe chamou da prisão do pecado para a liberdade da vida. Deus lhe chamou da prisão, das amarras que lhe prendem ao diabo, para viver uma vida de santidade com Cristo. Então, meu irmão, se você não tomou uma decisão por Cristo Jesus ainda, faça isso agora. O momento é esse. O dia é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Amanhã você pode não estar aqui mais. Então, abandone as coisas que para trás ficaram e siga para o alvo que é Cristo, como disse Paulo. Porque nós só temos dois caminhos. Ou andamos com Cristo ou andamos sem Cristo. Não existe meio termo para ele. A Bíblia não fala de meio termo. Não existe purgatório onde você vai pagar seus pecados para poder ter redenção. Não. Quem nos dá a redenção e quem nos livra do pecado é Cristo Jesus. Mas para isso, como disse em João, precisamos andar com Cristo, aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. E eu queria, nesse momento, estar orando por você que nos assistiu,
orando por você que está assistindo esse vídeo agora, independente do dia, do tempo. Isso é atemporal, mas as palavras de Cristo, elas não se perdem. Então, que você tome a consciência de entender que Cristo é a única porta. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um dos caminhos, ou eu sou uma das portas, ou eu sou uma qualquer verdade, uma verdade inventada. Eu sou o, artigo O, definido. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Por isso, meu querido, nesta noite, eu quero orar por você que me assistiu. Quero orar por você, pela sua família, para que vocês possam fazer que nem Josué. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, glorificamos o teu nome, que é santo, santo, santo. Pedimos ao Senhor as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um daqueles que esteve assistindo esse vídeo, e que o Senhor, ó Deus, possa estar trabalhando em seus corações, possa estar dando sabedoria e entendimento. Liberta-os do pecado, liberta-os, ó Senhor, de pensamentos seculares que venham a se afastar do Senhor. Mas mostra a ele, ó Senhor, a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão, para que eles entendam que aquela paz que o Senhor nos prometeu, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor pode nos dar, venha a ser de refrigério para a vida de cada um. Olhai por aqueles que estão sobre o leito de hospital, trancafiado numa cela por conta dos seus atos, aqueles que estão passando por situação difícil, seja financeira ou alimentícia. Pai, em nome de Jesus, supre as necessidades dessas pessoas, ó Senhor Jesus. Transforma seus corações. Mostra, Senhor, a porta de salvação para esses que nunca entenderam, para esses que nunca viram. E faz, ó Senhor, uma festa nesses corações. A tua palavra diz que há festa nos céus quando um pecador se converte. Por isso, Senhor, olhe por cada um desses que ouviram essa mensagem e que venham a se arrepender e sejam transformados e andem na tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, são 22 horas, 14 minutos, e eu me despeço aqui, tá certo? Deixando vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a irmã Valdemir, né? Que Deus abençoe. Valdemir Davi, perdão, Valdemir, me perdoe, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja contigo também. Nossa irmã Chaguinha, amém também, nossa irmã Chaguinha. Irmã Gracinha, né? Que a paz do Senhor também seja contigo e com cada um de vocês. E espero segunda-feira que vem, no mesmo horário, das 21 às 22 horas, poder estar nos encontrando aqui de novo, para que a gente possa estar refletindo na palavra do Senhor. Convide seus amigos, convide seus parentes, convide seus familiares, e venha interagir com a gente, tá certo? Venha interagir comigo, para que eu possa aprender com vocês também, tá certo? Me diga como é que está o sinal aí na sua cidade, no seu celular, se o áudio está bom, se a palavra tocou seu coração, tá certo? Então, o meu desejo é que você sinta paz no seu coração em Cristo Jesus. Espero você próxima semana, tá certo? Às 21 horas, ok? Que a paz do Senhor seja contigo e eu vos deixo a paz de Cristo Jesus. A paz de Cristo Jesus, na verdade. Até mais e uma boa semana que se começa a partir de hoje. Bom, fiquem com Deus.